alunos do terceiro ano, vamos para mais uma aula, né? Depois de um tempo, sem a gente estar se falando aqui nas nossas aulas, porque na aula passada a gente fez a aplicação da prova, na aula anterior nós fizemos revisão, né? Então hoje a gente vai continuar com nossos conteúdos. E como que a gente vai começar? Vamos fazer a correção dos exercícios, tá? Hoje eu vou fazer a correção dos exercícios da aula 11, tá? E depois a gente vai partir para a nossa matéria, quando a gente vai estar falando sobre o músico e seus instrumentos, tá? A denominação do músico de acordo com o instrumento que ele toca, tá? Então, vamos para a correção do nosso exercício. Bem, o que nosso exercício está pedindo? O primeiro, a primeira questão tá perguntando o seguinte: o que encontramos em comum, tá? Nos dois. Aí citou dois profissionais da música, um cantor e um instrumentista. Olha, o cantor, ele para produzir a música, ele usa a voz. O instrumentista, para produzir a música, ele usa um instrumento musical. Até aí é diferente, né? Diferente. Mas o que os dois têm em comum? Os dois são músicos ou os dois tocam flauta? Pode acontecer do instrumentista, o instrumento que ele toca ser a flauta. Mas já está falando que um é cantor. Então o cantor, ele canta, ele não toca instrumento, tá? Então só sobrou para a gente a opção que os dois são músicos, tá? A formação de um cantor, a formação de um instrumentista, os dois têm que saber música, tá? A forma que os dois produzem é que é diferente. Então o que eles têm de comum é que os dois são músicos, é a primeira opção. Quem marcou, então, está correto, tá? A questão 2, o que ela está pedindo? Um intérprete que canta uma obra musical é chamado de instrumentista ou cantor? É chamado de cantor, tá? A pessoa que, para interpretar uma música, ela usa a voz dela para cantar, ela é chamada de, no caso aqui, cantor, né? Questão 3, vamos ver o que ela está pedindo. Quais as duas possíveis formas de interpretar uma obra musical? Você só pode produzir música de duas formas. Só tem essas duas formas. Ou você vai produzir música com a sua voz, ou você vai produzir música com um instrumento musical. Acabou, tá? Não tem outra forma. Então, a primeira opção, com a voz, tá? E com o instrumento musical, tá? Com um instrumento musical ou escrevendo uma obra musical. Você escrevendo, você não está fazendo música, você está compondo, tá? Mas você não está produzindo, interpretando uma obra. A quarta e última questão do nosso exercício de fixação da aula 11. O intérprete que executa uma obra musical com o seu instrumento é chamado de, primeira opção, instrumentista, segunda opção, vocalista. Vocalista já não é, vocalista é meio de vocal, de voz. Então, vocalista é a pessoa que canta, né? Então, é instrumentista, é a primeira opção. Tá? Então, quem colocou instrumentista está correto. E vamos continuar agora falando, dando continuidade da nossa matéria, né? Vamos lá. O músico e os seus instrumentos. O músico, ele recebe uma denominação, tá? Ele é chamado, tá? De determinada forma, de acordo com o instrumento que ele toca ou forma como atua na música, tá? Um instrumento que toca, porque, por exemplo, quem toca guitarra é chamado de guitarrista. Se ele toca a bateria, ele é chamado de baterista.
Se ele toca piano, ele é chamado de pianista. Mas também tem a forma de atuar. Por exemplo, a pessoa ela pode não tocar um instrumento só e ela tem uma denominação. Por exemplo, a pessoa que fica lá atrás na orquestra ou na banda e ela toca uma série de instrumentos de percussão. Ela não toca um, ela toca vários. Ela toca o triângulo, ela toca o carrilhão, ela toca o chocalho. Ele não é um baterista. Ele não é um chocalista, que não existe isso. Ele não é um triangulista, porque não existe isso. Ele é um percussionista, que toca um conjunto de instrumentos de percussão. Tá beleza? Então vamos continuar. Assim, o músico que toca uma guitarra, ele é guitarrista. O músico que toca bateria é um baterista e o músico que toca piano é pianista, tá? Então nós temos ali, eu coloquei para vocês verem, um guitarrista, um baterista tocando, coloquei um pianista, tá? E cada um tem a sua denominação. Curiosidade, é o que eu falei para vocês. Percussionista é um músico que toca os instrumentos de percussão. Geralmente esse conjunto de instrumentos que eu coloquei ali na foto para vocês verem, eles ficam lá atrás na orquestra e eles são utilizados pelo percussionista de acordo com o que a música está pedindo. Tem determinado tipo de música pede o uso de um triângulo. Então ele vai lá e pega aquele instrumento em determinado trecho musical e produz aquele efeito que a música está querendo. Ou a música, pede o uso de um atabaque, esse instrumento maior, esse tambor maior fininho que está lá atrás, é o atabaque. Ele vai pegar e vai fazer a participação dele naquele instrumento, depois ele parte para o outro de acordo com a parte que está sendo pedida na música, tá? E o músico que toca essa série de instrumentos, ele é chamado de percussionista porque todos esses instrumentos que estão ali são instrumentos de percussão, tá? Bem, então relembrando, os músicos recebem denominações de acordo com os instrumentos que tocam. O músico que toca vários instrumentos de percussão na orquestra ou na banda é chamado de percussionista, tá? Então, por hoje é só. Até a próxima aula, tá? Se cuidem e um abraço para vocês.